Agenor Miranda de Araújo Neto nasceu no dia 4 de abril de 1958, no Rio de Janeiro. Seus pais eram João Araújo, que trabalhava como divulgador da gravadora Odeon, e Lúcia Araújo, que trabalhava como costureira. Em 1976, começou a trabalhar na gravadora Som Livre, no departamento artístico, fazendo a primeira triagem de fitas de cantores novos e na assessoria de imprensa. Depois disso, foi divulgador de artistas na gravadora RGE e, após 7 meses de um curso de fotografia na Universidade de Berkeley, em São Francisco, nos Estados Unidos, deu alguns passos como fotógrafo, mas nada disso o satisfazia. Também prestou vestibular para comunicação e desistiu com menos de um mês de aula. Com isso, começou a frequentar o bairro do Baixo Leblon, conhecido pela sua vida boêmia. Graças a um curso de teatro dado pelo autor Perfeito Fortuna do grupo, Asdrubal trouxe o trombone num circo voador. Cazuza acharia o seu verdadeiro lugar. Não seria apresentar, e sim cantar. Durante a montagem da peça Paraquedas do Coração, que seria só a conclusão do curso, tudo o que ele fez foi soltar a voz, descobrindo assim gostar muito de cantar. Afinal, ele já respirava música desde criança. Em 1981, Roberto Frejá, guitarrista, Dé, baixista, Maurício Barros, teclados e Guto Goff, baterista, precisavam de um vocalista para completar sua banda. Os ensaios aconteciam na casa de um deles, no bairro do Rio Comprido, onde um dia entra Cazuza, enviado pelo cantor Léo Jaime. Com sua voz adequadamente berrada para o rock de garagem que os 4 faziam e sem nenhuma surpresa, Cazuza agradou seus futuros companheiros de banda. O novo integrante resolveu então mostrar as letras que vinham fazendo na surdina. Após isso, o grupo chamado Barão Vermelho, que até então só tocava covers, começou a compor e montou um repertório próprio. Cazuza permaneceu com Barão Vermelho de 1981 a julho de 1985. Com a maior exigência de profissionalismo, as diferenças entre Cazuza e os membros da banda apenas se ressaltavam. Cazuza, com seu temperamento irrequieto, já não se adequava a uma agenda cada vez mais sobrecarregada de ensaios e entrevistas, e com isso, os desentendimentos entre eles foram crescendo. Em janeiro de 1985, o Barão fez uma grande participação no festival de música Rock in Rio, abrindo shows para grandes atrações do rock internacional. No entanto, isso não conseguiu evitar a separação do grupo. Em julho de 1985, quando o material para o 4º disco já estava selecionado, a notícia bomba chegou aos jornais. Enquanto os outros seguiam com a banda, Cazuza, sua estrela, partiria para uma brilhante carreira solo, lançando seu primeiro disco solo em novembro do mesmo ano, intitulando simplesmente Cazuza. Em 1985, Cazuza foi internado em um hospital do Rio de Janeiro com 42 graus de febre e seu diagnóstico, infecção bacteriana. O resultado do teste HIV, que foi exigido por ele, deu negativo. Mas naquela época, os exames ainda não eram precisos. A confirmação da presença do vírus, em 1987, viria para transformar tanto a sua vida como sua carreira. Gravado com a colaboração de outros músicos, o álbum Cazuza mostrou um lado diferente, um som mais limpo do artista. Lançando em novembro de 1985, o disco inaugurou a fase com uma série de parcerias. Frejá, que continuou parceiro e amigo de Cazuza, e Ezequiel Neves, coprodutor desde os tempos do Barão, foram apenas 2 de seus colaboradores em todo o disco. A grande maioria dos sucessos de seu álbum era assinado por Cazuza. Um de seus mais conhecidos sucessos, que foi criado em parceria com Ezequiel e Leone, foi o Rock Exagerado, uma música que era completamente emblemática de sua persona, romântica poeta. Em março de 1987, lança Só Se For a 2, o seu primeiro álbum fora da Som Livre, que decidiu dissolver o seu contrato. Cazuza foi disputado por várias gravadoras até se transferir para a Polygram. Ainda cultivava sua imagem de artista louco.
mas uma postura profissional já era outra. O comprimento com o Barão, junto com a liberdade artística que desejava, trouxe também a exigência de mais seriedade. Cazuza se aprimorava e crescia. Seus espetáculos lotavam, suas músicas tocavam e a crítica elogiava seu trabalho. Foi pouco tempo depois do lançamento do álbum Só Se For a Dois que ele reconheceu publicamente que estava com AIDS. Antes de iniciar os shows deste álbum, Cazuza adoece e faz novos exames, recebendo assim a confirmação que estava contaminado com o vírus HIV. Em outubro de 1987, após uma internação numa clínica do Rio de Janeiro, Cazuza foi levado pelos seus pais para Boston, nos Estados Unidos. Lá passou quase 2 meses críticos, submetendo-se a um tratamento com AZT. À medida que seu estado piorava, ao invés de se entregar ao inevitável, Cazuza, ciente do pouco tempo que lhe restava, passou a trabalhar o mais que podia. Em 1988, ao voltar para o Brasil, Cazuza grava Ideologia, vendendo mais de 500 mil de cópias e mostrando um Cazuza mais maduro com letras mais densas. Ainda no ano de 1988, recebe o prêmio Sharp de Música como Melhor Cantor Pop Rock e Melhor Música Pop Rock, com Preciso Dizer Que Te Amo, composta em parceria com Dé e Bebel Gilberto e gravada por Marina. No segundo semestre, apresenta seu espetáculo mais profissional e bem-sucedido, Ideologia, dirigido por Ney Matogrosso. Trocou suas performances atrevidas por uma postura mais contida no palco. Durante o show, Cazuza buscou valorizar o texto que era pontuado pela palavra vida. Em fevereiro de 1989, Cazuza resolve declarar ao público que era soropositivo, criando assim uma maior consciência em relação à doença e aos seus efeitos. Em 1989, Burguesia foi gravada com o cantor numa cadeira de rodas e com a voz nitidamente enfraquecida. É um álbum duplo de conceito dual, sendo o primeiro disco de canções de rock brasileiro e o segundo com canções de MPB. Burguesia foi o último disco gravado por Cazuza e vendeu 250 mil cópias. Em outubro de 1989, após 4 meses seguindo um tratamento alternativo em São Paulo, Cazuza viajou novamente para Boston, onde ficou internado até março do ano seguinte. Como seu estado já era muito delicado, àquela altura não havia muito mais o que fazer. No dia 7 de julho de 1990, aos 32 anos, Cazuza morre por um choque séptico causado pelo HIV/AIDS. No enterro, mais de 1.000 pessoas compareceram entre parentes, amigos e fãs. Seu caixão foram cobertos por flores e foi levado à sepultura pelos ex-companheiros do Barão Vermelho. Roberto Frejat, Maurício Barros, Dé, Guto Goff e o produtor Ezequiel Neves. Cazuza foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. O amor é o ridículo da vida. A gente procura nele uma pureza impossível. Uma pureza que está sempre se pondo, indo embora. A vida veio e me levou com ela. Sorte é se abandonar e aceitar essa vaga ideia de paraíso que nos persegue, bonita e breve, como borboletas que só vivem 24 horas. Morrer não dói.